Os três problemas mais recorrentes no conserto de aparelhos de som vintage, amplificadores e receivers são transistores queimados, normalmente as saídas ou os drivers, problema em capacitores eletrolíticos, tem uma incidência também gigantesca, e problema em transistores com ruído. São transistores que estão funcionando, não estão queimados, mas estão gerando algum tipo de ruído. E eu, na minha experiência aí, esses anos mexendo com esses aparelhos, aprendi que alguns transistores, né, realmente são fonte de ruído depois de algum tempo. E pesquisando na internet sobre esses transistores, buscando informações, a gente acaba em fóruns, né, internacionais, como por exemplo o Audiokarma, que é um fórum de língua inglesa, então reúne técnicos dos Estados Unidos, da Austrália, do Reino Unido, tem muita informação interessante. Então lá, por exemplo, há discussão sobre esses transistores que geram ruído em aparelhos, a ponto de um membro sênior lá do Audiokarma, compilar essas informações e gerar uma lista que ele chamou de Top 10 Worst Transistors, os 10 piores transistores, mas na verdade a lista tem 18 transistores, eu vou botar aí. E seriam os transistores relatados dentro desse fórum, que é um fórum muito forte, tem muita informação aí sobre técnica, né, em eletrônica, de equipamentos de áudio. Muitos técnicos participam do fórum, tem muitos curiosos também, mas tem muita gente capacitada que opina lá, que responde quando a gente bota alguma pergunta, e pessoas que postam para ajudar, né, com informações úteis. E então esse cidadão compilou essa lista aí desses transistores que seriam os mais problemáticos. São 18 transistores, eu vou deixar ele aí na descrição do vídeo. Mas nós vamos falar de alguns. E no vídeo de hoje eu pretendo falar dos 3 que são, para mim, na minha experiência, os que mais trazem problemas. É o 2SA726, o 2SA798, que é um transistor duplo, e o 2SC458. Então nós vamos começar falando desses 3 transistores aí, um por um, e posteriormente posso fazer outros vídeos falando de outros, mas esses 3 aí eu gostaria de fazer algumas observações. O primeiro transistor é o 2SC458, é um transistor bipolar NPN com pinagem base coletor emissor, fabricado pela Hitachi. Ele tem esse invólucro aí diferente, é um quadradinho, comumente utilizado nos estágios de pré-difono, pré-amplificação, controle de tom e os estágios de áudio em circuitos de rádio AM e FM. Ele foi muito utilizado nos anos 70 por diversas marcas. Ganhou o apelido de The Evil Hitachi, o diabo da Hitachi, exatamente por se tornar fonte de ruído nos aparelhos. Essa fama dele, ele ganhou principalmente entre os usuários dos aparelhos da Akai, os tapes, né, decks da Akai, da linha principalmente GX. E ele tem esse problema de com o tempo apresentar um alto ruído, um hiss, né, um ruído de fundo, e ruídos às vezes de estática. Os substitutos adequados para ele são o 2SC945, você acha facilmente aí no mercado nacional, só que a pinagem dele é invertida, enquanto ele é o base coletor emissor, o 2SC945 é emissor coletor base, assim como o 2SC1815, também é substituto, pinagem emissor coletor base. E o próprio BC459 também pode ser utilizado, lembrando que ele tem outra pinagem, né? Coletor base emissor, CBE. Vou botar aí uma tabela dos aparelhos onde aparece esse 2SC458. Vocês vão ver que é uma quantidade razoável de aparelhos, né? A linha GX 4000 toda da Akai, o GX 280 e o 630 tem esse transistor. Os Marantz, amplificadores 1030 e 1060, no pré-difono, utilizam ele. Os receiver Marantz 2225,
2220, 2230 também utilizam ele. O receiver 2325. O quadrifônico 4400 também tem ele. O Sansui 2000A, 3000A, 5000A utiliza o 2SC458. O Sansui G2000 e G3000 também. O AU555 tem ele no pré-difone e no pré-amplificador. O AU888 e o AU999 tem ele no pré-difono. Vários receivers e amplificadores da Kenud, linha KR, que são os receivers, e KA, que são os amplificadores, utilizam vários e vários modelos dos anos 70. Vários receivers da Pioneer, linha SX, também utilizam. E os amplificadores Yamaha CR620, CR1000, CR1020. Essa lista não compreende todos os aparelhos. Isso aí são os aparelhos que eu tenho notícia que tem esse transistor, eu consegui levantar, eu já mexi, mas devem ter dezenas de outros aparelhos que utilizam também esse 2SC458. Então, é um transistor que merece ter atenção para ele. Você viu que tem no circuito, já preste atenção. Em alguns aparelhos ele apresenta maior probabilidade de dar problema, e outros menos. Eu já percebi que eles dão mais problema nos estágios de entrada dos amplificadores, menos no pré-difono e no pré-amplificador. Então, nos estágios de entrada da parte de amplificação, é interessante você verificar e às vezes trocar. O segundo transistor que eu vou falar é o 2SA726. É um transistor bipolar PNP com pinagem base, coletor, emissor. Também fabricado pela Hitachi. Foi comumente usado como par diferencial nos estágios de entrada de amplificador de potência de áudio, fazendo esse papel, né, de par diferencial de entrada, mas também utilizado nos estágios de pré-amplificação, pré-difono e circuito de sistemas quadrifônicos, principalmente a Sansui, utilizou bastante. Praticamente toda a linha quadrifônica tem ele. Com o tempo ele pode apresentar forte ruído de disparo e pode causar desequilíbrio no offset do amplificador, gerando DC na saída. Ele dá uns tiros e um barulho bem forte. Os substitutos adequados para ele são o 2SA733 e o 2SA1015, lembrando que eles têm a pinagem invertida, emissor, coletor, base, ECB, enquanto o 2SA726 original é base, coletor, emissor. Então é só inverter, né, girar 180 graus, e é facilmente então substituível por esses substitutos aí que são facilmente encontrados no mercado brasileiro. Aí a gente vê os aparelhos onde esse 2SA aparece. Sansui usou bastante ele, mas a Marantz também tem no modelo 2265B e no 2285. O pré-amplificador CA3000 tem ele também. Os receivers 6060 e 7070, que são ótimos, né? Tem também esse transistor, se eu não me engano, no par diferencial de entrada. Praticamente toda a linha quadrifônica, QRX 2000, 3000, 3500, 5500, 7500, utiliza o 2SA726. Os receivers G2000 e G3000 também utilizam. Os amplificadores AU717, 719 e 919. E a linha AU3.900, 4.900, 5.500, 6.900, 7.700, 9.500 e 9.900 também tem o 2SA, se eu não me engano, no par diferencial de entrada. Os amplificadores Pioneer SA7.500, SA8.100, 9.100 e 9.500 e os receivers SX 434, 535, 636, 738, 828, 850, 939, 950 e 1010. Todos esses aparelhos aí têm o 2SA726 e esse aí é fruto de grandes problemas, viu? Porque estando no par diferencial de entrada,
ele pode gerar, descer na saída, pode gerar um ruído absurdo, às vezes com volume fechado, ele começa a chiar, né? Normalmente o power é depois do volume, nos amplificadores e nos receivers. Então, fechou o volume e o receiver continua chiando, emitindo ruído, vai direto no par diferencial de entrada. Se for esse aí, tira correndo. O terceiro e último que nós vamos falar nesse vídeo é o 2SA798. Ele é um transistor dual PNP, são 2 transistores aí nesse invólucro, um invólucro retangular, tem 5 pinos. Então é um PNP duplo com pinagem BCE-CB, fabricado pela Mitsubishi, muito utilizado nos anos 70 e 80. Ele pode ser facilmente substituído por um par casado de transistores discretos, que devem ter o mesmo ganho, então tem que medir o ganho, pegar 2 transistores do mesmo ganho, PNP, e adaptar a pinagem, né? Então vou botar uma foto aí. Se você soldar ele dessa forma, um virado para um lado, outro para o outro, o emissor no meio, juntos, no mesmo buraquinho, coletor e base tem seus buracos próprios. Você pode colocar um 2SA733 ou 2SA1015, que tem a pinagem ECB, e ele substitui perfeitamente. Já fiz isso centenas de vezes e funciona muito bem. Esse transistor, quando começa a dar barulho, é um inferno. É igual o 2SA726, que nós falamos anteriormente, porque ele sempre está na posição de par diferencial de entrada. Ele aparece aí no Kenude KA5500, o MANS 2216B utiliza ele. Os populares Sansui R30, R50 e R70 tem ele. O power aí poderoso da Sansui, o BA5000, também utiliza ele no par diferencial de entrada. Os integrados da Sansui, a U217, a U2900, 3900, 4900, 5900, 7900, 9900 e 11000, tem ele também no par diferencial de entrada. Os receivers Pioneer SX580, SX650 e 770. Os integrados da Pioneer SA3000 e SA6700. O Spec 2 da Pioneer, um power monstro, né, deles, de 250 watts por canal, utiliza como par diferencial de entrada. E os integrados da Technics, SU7300, 7600 e 8600, tem o 2SA798 no par diferencial de entrada. Nem todos os aparelhos que tem ele vão apresentar esse problema, né, que é o cracking ou popping noise, barulho de craquelado ou de pipoca estourando, mas dos 3, vamos dizer que é o que tem a incidência menor. Já consultei alguns aparelhos em que esse transistor não estava com problema nenhum, inclusive eu mantive. Em outros casos a gente troca logo por precaução, né? Mas é bom sempre ter atenção para esses modelos aí, e qualquer barulho, depois mesmo com volume no mínimo, né, barulho vindo claramente do power amplificador do aparelho, se ele tiver no par diferencial de entrada, pode ser uma causa do ruído. Então tem que ser sempre observado.